Pessoal, tudo bem? Mais uma aula aqui. Hoje a gente vai falar a respeito do pacote de aplicativos específico, tá? É o nosso pacote do Microsoft, pacote Microsoft Office 2016. Por que eu trouxe o 2016? Professor, nós temos aí o 2019, temos o 2021. Por que eu só não trouxe os outros? Porque o nosso foco do nosso edital é exatamente esse, tá? Foi nos cobrado, foi dada a missão para gente estudar a respeito do pacote Office 2016. Então, vamos bater em cima dele aí. Tá, primeira coisa, antes de começar a falar sobre ele, qual é a principal diferença que, que foi implementado nos próximos que vieram após 2016? Muita coisa não mudou, tá? Não foram muitas coisas a mais. Temos aí o 2016, temos 2019 e temos 2021, tá? E por último temos o Office 365 também. Depois eu vou falar para vocês qual é a diferença entre eles. Só que a partir do 2016 a gente teve alguns recursos que foram implementados que são bem interessantes. Por exemplo, o nosso compartilhamento em nuvem. Eu acredito que vocês já ouviram falar ou já viram aí no seu computador instalado algo chamado OneDrive, tá? A partir do Office 2016 foi implementado ali a conexão e o compartilhamento de arquivos através do OneDrive. Esse OneDrive, ele nada mais é do que a nuvem. Vamos ser mais específico. Tecnologia de armazenamento em nuvem da nossa Microsoft. Ah, professor, mas tem outras nuvens, tem Google Drive, tem Dropbox, tem Mega Cloud, tem outros. Sim, temos diversas outras tecnologias em nuvem. Mas aquela tecnologia que vem embarcado, ou seja, vem conectada ali de forma nativa, a partir do nosso Office 2016, é o OneDrive, tá? Como que funciona isso? Quando estou editando um documento, um slide ou uma planilha, na hora que eu preciso salvar esse documento, eu vou escolher onde eu quero salvar. E na hora que eu escolher, eu posso salvar ele de forma local, ou eu posso ainda salvar de forma em nuvem, que no caso é utilizando o OneDrive. E qual é a diferença de salvar local e nuvem? Porque na nuvem você pode acessar em outros lugares, tá? Você pode compartilhar esse arquivo com outras pessoas no seu dispositivo de nuvem lá, porque no local, para você levar esse arquivo com você, você teria que levar ele no dispositivo de armazenamento, seria um pendrive, alguma coisa assim. E o OneDrive veio para quebrar esse tabu aí. Antes de 2016, não tinha conexão com o OneDrive. E tem um detalhe, vou passar para vocês. Há boatos de que em breve, nas próximas atualizações, a conexão com o OneDrive do 2016 vai cair por terra, tá? Nas próximas atualizações pode ser que seja desvinculado esse recurso de OneDrive para 2016. Bom, então vamos ficar atento aí aos nossos estudos. Tá. Dentro desse pacote, vamos ver no slide para a gente entender bem direitinho. Dentro desse pacote Office, nós temos ali 4, 5, 6, 7 aplicativos que fazem parte desse pacote de ferramentas, né? Temos lá o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook. Temos também o OneNote, o Publisher e o Access. As três ferramentas, os três softwares que vamos estudar são aqueles 4 lá de cima, tá? Eles foram nos cobrados, sim. Cobrou sobre o Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Tá? Achei interessante que em concursos passados não cobrava de forma específica o Outlook. Mas aí já temos essa missão aí. Então, quais são os 4 tópicos que você tem que estudar de verdade ali? É sobre o Word, sobre o Excel, ou Excel, assim como queira falar, PowerPoint, e também temos lá o Outlook. Tá. O nosso Word,
ele é o quê? Tá? Ele é basicamente um editor de textos. Provavelmente você já deve ter utilizado ele alguma vez na vida, independente da versão do seu Office, tá? O Excel é o nosso editor de planilhas. Temos também o PowerPoint, é um software para você criar ou editar. Podemos chamar de, tecnicamente falando, editor de apresentações. E essas apresentações, elas podem ser faladas, elas podem ser trazidas também como slides. Nossos famosos slides lá. O nosso Outlook é onde entra aí uma grande confusão que as pessoas fazem. Por quê? Porque quando elas vêm falar em Outlook, elas falam logo o quê? Ah, eu conheço o Outlook, eu uso o Outlook, é um e-mail. Não. O Outlook em si, ele não é um e-mail. Ele é o nome de um software que serve para você conectar o seu e-mail. No caso, ele é um cliente de e-mail. Tá? Já explico para você por que ele vem tratado como cliente de e-mail. Esses três aqui de cima é fácil você entender nesse momento. Agora vamos aqui desenrolar de uma vez por todas por que eu chamei ele de cliente de e-mail e não somente de e-mail. Por quê? E-mail o que é e-mail? Nosso e-mail, sim, pode ser um outlook.com. Ou ainda pode ser hotmail.com. Isso daqui são terminações de e-mail, tá? Isso daqui é um cliente de e-mail. Então, isso aqui é um programa, um software no qual faz com que você acesse o seu e-mail. Por exemplo, fulano de tal, outlook.com, fulano de tal, hotmail.com. Se eu não quiser acessar pelo meu navegador, eu posso entrar lá no meu Microsoft Edge, acessar o site do outlook.com ou do hotmail.com e eu acessar o meu e-mail. Se eu não quiser fazer dessa forma mais básica, eu posso utilizar o meu cliente de e-mail. Qual a diferença? Depois que eu configurar o meu e-mail dentro do Outlook, vai ficar mais automático para eu visualizar meu e-mail. Não precisa colocar a senha todas as vezes, porque já vai ficar configurado. Então, quando eu clicar duas vezes lá no programa, no software Outlook e abrir ele, executá-lo, os meus e-mails já vão ser carregados automaticamente. Entendeu? Então, é um recurso aí para te ajudar a conectar ou acessar os seus e-mails. Não faça essa confusão, por favor. Tá. E os outros dois que estavam lá, ali embaixo, os outros três softwares, o OneNote, Publisher e Access, a gente não vai estudar, porque ele não faz parte da nossa cobrança aí do edital, tá bom? O Microsoft Office, como eu falei para você, ela é uma suíte ou uma suíte de aplicativos, tá? Na qual vem embarcado aí todos esses 7 aplicativos, só que a gente vai focar nesses 4, tá bom? Word, Excel, PowerPoint e Outlook. E vale ressaltar que essa suíte de aplicativos Office 2016, ela não é exclusivamente instalável em computadores. Ela pode ser instalada em dispositivos móveis, como tablets, celulares, tá? Entre outros dispositivos aí que tenha suporte ao Windows, né? E também temos um detalhe que no nosso slide fala que ele pode ser instalado, ele pode ser acessado na nuvem. Como que ele vai ser acessado na nuvem? Utilizando o recurso do Office 365. Esse Office 365, ele traz exatamente as mesmas 4 ferramentas ali: Word, Excel, PowerPoint e o Outlook. A diferença
é que eu possa acessar ele de onde eu estiver, tá bom? Não há limite de distância entre eu e o computador. Através do meu celular, por exemplo, eu posso acessar a plataforma Office 365 e eu ter acesso aos mesmos aplicativos. Isso é útil quando, por exemplo, você esqueceu o seu computador na sua casa e você precisa desenvolver uma planilha, um texto, um documento no seu escritório. E de repente lá não está instalado o Office 2016. Você pode ir lá no recurso de nuvem e acessar ele na nuvem, utilizando lá o Office 365. Tá? Por que eu gosto de citar o Office 365? Quando a gente começa a estudar a respeito do Office 2016. Porque a partir do Office 2016 foram implementados recursos de nuvem. Então ele faz conexão. Tá bom? E naturalmente ele é integrado com o OneDrive. No nosso slide vem alguns conceitos ali a respeito do Word, falando quem que é esse Word e tal, se você quiser fazer uma leitura mais aprofundada sobre, tá bom? Ele é um editor de texto simples, porém muito robusto. Ele tem diversas funções, tá? Seria quase impossível, em um estudo prévio como esse nosso, a gente olhar e explorar todas as ferramentas. Aí a gente vai ter um vídeo específico, um curso específico do Word, tá? Eu acredito que é mais interessante a gente ter um vídeo para cada software, que aí você consegue explorar um pouco mais ali. E não somente textos, você consegue colocar fotos, gráficos, tabelas, planilhas, tá? Pequenas gravuras, imagens, enfim, você pode importar fotos da internet também, você pode fazer isso daí. Então, você pode deixar o seu texto de uma forma muito rica dentro do Word, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre especificamente o Word. E vale ressaltar que ele tem suas particularidades, assim como qualquer outro software. Cada programa, cada aplicativo tem os seus respectivos formatos de arquivos que fazem, então, que tem suporte de leitura, né? Dentro do Word, temos dois padrões básicos aí de arquivos na qual a gente pode salvar e que ele tem suporte para executar também. As extensões .doc e as extensões .docx. Tá? Docx pode ser aberto dentro do Word, tá bom? Já me fizeram uma pergunta bem interessante. Professor, se eu desenvolver um arquivo docx dentro do Word e eu levar esse arquivo para um computador que tem o Office 2007, 2006, que não faz suporte a docx, vou conseguir abrir esse arquivo? Olha, você vai tentar abrir esse arquivo, mas ele não vai sair da melhor maneira. Entendeu? Ele não tem suporte a esse formato, então o seu arquivo provavelmente vai ser corrompido. Você não vai conseguir abrir ele no mesmo formato que você criou. Tá? Agora, a extensão doc, ela é um pouco mais universal. Ela é universal entre as versões aí do Office. Então, caso você tenha dúvida qual vai ser a versão do Office, do Word que a pessoa vai receber esse arquivo, salva ele em .doc, vai ter uma maior compatibilidade, tá? DocX fica reservado aí para editores de texto mais modernos, ok? Isso é falando sobre o Word. E lá no slide nós temos a aparência, temos ali um panorama principal de como que é a aparência dele geral desse nosso Word 2016, tá bom? Temos ali em cima as barras azuis ali, são nossas guias. Cada guia tem seus menus, seus botões específicos, tá bom? Não vamos explorar uma por uma nesse momento. Somente quando for uma aula específica de Word. Depois do Word, nós temos um outro software. Aqui pode fazer a leitura também das principais funções do Word, tá bom? Eu já citei todas elas aqui praticamente, que é a inserção de tabelas, gráficos, imagens. Você pode colocar links da web também. Você pode colocar o seu e-mail lá. Tem outra particularidade também que você pode inserir cabeçalhos, rodapés, para que você possa fazer documentos oficiais, né? Timbrados, entre outras coisas, papéis timbrados. E uma coisa massa também que tem é a verificação ortográfica, tá? Desde
desde as primeiras versões do Word, já foi embarcado ali um dicionário para que seja feita a verificação ortográfica e que ele detecte palavras erradas ali e vai te auxiliando a fazer as correções, tá bom? A integração com o Drive, já falei para você. Ah, tá. Uma coisinha que eu tinha esquecido. A exportação de arquivos, tá? No Word, fora esses dois formatos, o Doc e o DocX, eu ainda posso exportar esse meu arquivo como PDF. Exatamente. Eu posso converter o meu arquivo de texto em PDF, tá bom? Essa conversão em PDF pode ser feita tanto no Word, quanto no Excel, quanto no PowerPoint, tá bom? Então, se eu quero unificar esse arquivo e mandar ele como se fosse uma apostila ou algo assim, eu converto em PDF. Fica até melhor para que outra pessoa execute esse documento. Temos ali uma atividade. Vamos lá focar no slide. Uma questão para a gente trabalhar em cima do Word. Vamos lá. Milena está trabalhando em um relatório técnico do Microsoft Word, no Microsoft Word 2016. Ela tem várias seções e subseções e quer garantir que o documento tenha uma aparência coesa e profissional. Para tornar o processo mais eficiente, ela decide usar um recurso do Word que permite aplicar rapidamente o mesmo formato a diferentes partes do documento. Então, ela precisa de um recurso que consiga herdar e mandar ali esse mesmo visual para todo o documento. Entendeu? Então, vamos lá. Alternativas. Qual das seguintes opções ela deve escolher para atingir o seu objetivo? Temos lá a opção A, caixa de texto. A caixa de texto é um recurso que te dá o poder de adicionar um pequeno texto flutuante ali no documento. E não é isso que ela quer. B, estilos. Estilos parece interessante, porque quando você fala de estilos, você está falando de padrões. É isso? Então ela quer um padrão no documento dela. Pode ser. C, formatação condicional. Não. Formatação condicional é quando você quer definir, por exemplo, se tais palavras aparecerem com tal letra, elas ficarão de tais cores. Se tais números, por exemplo, forem maior que 10, ele ficará de tal cor. Isso é uma formatação condicional. Você está dando uma condição para que aquele texto se transforme com base naquela condição. D, Word Art. Word Art poderia causar uma certa confusão em vocês, sim. Por quê? O Word Art também é um tipo de estilo de fonte, tá? Mas só que ele é um estilo focado em um único objeto. Você não pode levar aquele estilo de Word Art para todo o documento ou para outras áreas do documento. Então, obviamente, a nossa melhor opção ali são os estilos, tá? Estilos são padrões de fontes, cores, tamanhos, parágrafos, espaçamentos, que você pode aplicar em diferentes locais daquele texto, ok? Então, a nossa alternativa correta lá, letra B. Agora falando do Microsoft Excel. Saímos aqui do editor de textos, agora vamos para um editor de planilhas. Temos aqui o Excel. Ele, obviamente, é o nosso editor de planilhas. Tá, essas planilhas, elas podem ser do tipo simples ou elas podem ser do tipo dinâmicas. O que seriam planilhas simples ou planilhas dinâmicas? A planilha simples é simplesmente como, por exemplo, uma lista de compras, por exemplo. Eu coloco os produtos, quantidades e valores. Preencho todo mundo ali e pronto, está feito. A planilha dinâmica é, por exemplo, quando aquela minha planilha toda gera um gráfico, aquela minha planilha ela se conecta com outra planilha para puxar dados para ela, entendeu? Então aí já são planilhas mais complexas que usam formas dinâmicas de trabalhar. Falando sobre formatos, o meu Excel, ele tem padrões específicos. O padrão específico dele de salvamento é XLS, tá? E o formato mais moderno é XLSX, ok? Padrão universal do Excel XLS, padrão moderno XLSX. Então,
caso você esteja desenvolvendo uma planilha e vai enviar para uma pessoa aí que tem um Office mais antigo, usa o formato universal. Esse aqui é o mais moderno. E claro, não podemos esquecer que as nossas planilhas também, muitas vezes, a gente precisa exportar elas em formato PDF. Sim, a gente precisa exportar ela em formato PDF, porque muitas vezes você concluiu, fez o que tinha que ser feito, fez o relatório de compras, de vendas, balanço de caixa, fez tudo o que você precisava, você precisa enviar para alguém. E você quer que essa pessoa não altere o seu conteúdo, entendeu? Então você vai enviar ela em formato PDF, tá bom? Você pode exportar ela em formato padrão PDF. Temos ali no slide a aparência padrão do nosso Excel versão 2016, tá bom? Sempre tem esse formato ali de abas e essa cor verde, tá bom? Como padrão herdado a cor verde. E você pode perceber que ali abaixo eu tenho várias colmeias, digamos assim, várias casinhas, como podemos chamar, que tecnicamente podemos chamar de células. Agora que entra a questão mais técnica do Excel. No Word, eu simplesmente digito o meu texto. Eu pego, chego na folha, digito o meu texto e pronto, está feito. No Excel, não. No Excel, eu vou ter pequenas colmeias na qual eu vou inserir ali os meus dados, tá? São as minhas células. Tá. Nessa tela ali, ó, nessa tela do slide, eu tirei um fragmento da planilha para você entender como que funciona ali. Vou fazer aqui um exemplo bem prático, tá? De como que eu trabalho com Excel. O Word é muito simples, é só você inserir as informações, os seus textos, seus dados. O Excel não. Ele se comporta de uma forma bem peculiar e específica, tá? Ele é formado por linhas e colunas. Quem são as colunas? Essas aqui que estão na posição vertical e as linhas são as que estão na posição horizontal. E elas têm um endereço, elas têm um nome, digamos assim. As minhas colunas, elas possuem identificação por letras. As minhas linhas, elas são identificadas por números. Exatamente assim, tá bom? Isso aqui é um fragmento da minha planilha do Excel. Tá, professor, o senhor falou que eu tenho que inserir os dados em cada colmeia, mas como que funciona isso daí? Imagina o seguinte, eu estou trabalhando com um cálculo aí, um balanço de caixa ou algo assim, eu tenho alguns números, eu preciso colocar ali. Vamos supor que aqui eu tenho o número 5 e aqui eu tenho o número 2. E nessa minha última célula aqui, eu preciso exibir o resultado da somatória desses dois números aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar a calculadora e vou somar 5 mais 2 e colocar aqui 7? Não, não precisa eu fazer isso. Se fosse no Word, sim. Você teria que calcular aí na unha mesmo. Mas aqui no Excel, não. Você pode utilizar fórmulas. Só que para eu entender sobre fórmulas, eu tenho que entender que cada informação dessa daqui tem um endereço. Tá bom? Vamos entender como que funciona esses endereços. Esse meu número 5 aqui, ele está colocado nessa colmeia. Essa colmeia ela tem um endereço. O endereço de cada célula sempre é dado, primeiramente pela coluna e depois pela linha. Por exemplo, esse endereço aqui, ó, o 5, é o endereço A1. Exatamente, coluna A, linha 1. O meu endereço do número 2 é o B1. Então, esse é o meu endereço. E o endereço aqui do meu C é C1. Exatamente. Tá bom. Agora ficou mais fácil de eu fazer meus cálculos. E veja só. Como eu quero fazer o somatório desses dois números, eu não vou somar, por exemplo, 5 mais 2. Não, eu não preciso fazer isso. Isso aí é didaticamente e tecnicamente incorreto. O correto é que eu faça isso daqui, ó. Eu utilizo uma fórmula. E toda fórmula no Excel começa com um igual.
Toda vez que eu colocar um igual no Excel, ele vai entender que eu quero aplicar uma fórmula, tá? Então vamos lá. Digito lá igual, coloco o endereço na primeira célula, que é o A1. Aí eu vou colocar o meu símbolo de operação, que é o mais, que eu quero a somatória. Em seguida eu vou colocar o endereço do meu segundo número, que é o B1. E feito isso, eu apertaria Enter. E pronto. Quando eu apertasse Enter, automaticamente dentro dessa célula aqui, iria aparecer o número 7. Tá? Não vai ficar em exibição essa minha fórmula. Essa minha fórmula vai dar como resultado o número 7. Entendeu? Então, só para a gente fazer mais um jogo aqui. Ó. Tá. Aqui eu tenho um 2. E aqui eu tenho 1. Só que eu quero que apareça a soma, esses dois valores aqui, ó, nessa célula. Putz, professor, como que eu vou fazer isso? Sendo que os números estão em linha diferente. Normal. Você vai utilizar o endereço deles. Qual é o endereço desse cara aqui? A4. Então eu coloco igual A4, mas, porque eu quero a soma. Qual o endereço do meu número 1? B5. Pronto. Isso daqui vai me trazer um resultado. Exatamente o resultado que vai ser o somatório dos dois. Vai dar um resultado de número 3 nessa célula. Entendeu? Então, independentemente de onde está a informação, vai vir a resposta correta, desde que você use a fórmula correta. Vamos lá. Isso aqui é a respeito somente de fórmulas, tá? Mais para frente eu posso utilizar funções. Como que essas funções elas vão caber aqui nessa planilha? Por exemplo, vamos fazer um jogo aqui para a gente finalizar nossos estudos aqui de Excel. Vamos deixar isso aqui um pouco mais complexo. Imagina que eu tenho aqui, ó, 5, 1, 2. Vou colocar números baixos, tá? Para a gente ficar mais fácil aí de fazer os cálculos mentalmente. Tá bom. Imagina que eu quero o somatório desses números aqui dentro dessa minha célula aqui, tá? Como que eu faço? Fácil, professor. Utilizando o conceito aqui, ó. Tá bom. Vou fazer aqui. Imagina que eu vou utilizar o mesmo ensinamento que eu passei lá para fazer o somatório deles todos. Então eu vou começar o quê? Igual. Primeiro endereço. A1 mais A2 mais A3 mais A4 e mais A5. Ok. Isso daqui vai me trazer a resposta correta? Vai. Vai sim. Só que isso aqui está didaticamente... isso aqui não é uma coisa profissional. Fazer tudo isso daqui para você somar esses valores. Até aqui tudo bem. Eram só 5 valores. E se fosse 1000 valores? Você ia colocar as 1000 dezenas aqui? Os 1000 endereços? Não. Esse conceito aqui, a gente já cai por terra com ele e vamos utilizar algo chamado função. Dentro do Excel, eu tenho funções. Essas funções elas têm um nome para você chamar elas. Por exemplo, as principais funções, ou a função que a gente vai usar agora. Temos ali a função soma. Temos a função média. Temos a função máximo. A função mínimo. Aqui são funções específicas, tá? Tá. 4 funções que eu citei. Mas nesse momento eu preciso fazer uma soma. Então vamos trazer aquela função soma para cá. Vou começar com ela. Igual a soma. Tá. Agora como é que eu faço para dizer que eu quero somar do número 5 até o número 1? Esse intervalo de números aqui. Exatamente. Existe esse termo chamado intervalo.
eu vou pegar o endereço da primeira célula, que é o meu A1, vou colocar 2 pontos, já te explico por que 2 pontos, e eu vou colocar o endereço do meu último número daquele intervalo, que é o A5. Aqui, ó. Temos aqui o A5, beleza? Então eu quero fazer a soma do intervalo de A1 até A5. Entendeu? Então, ó, quando você utilizar funções e você utilizar 2 pontos, isso daqui quer dizer até. Quando você utilizar ponto e vírgula, tá querendo dizer e. Como que eu vou exemplificar isso daqui? Tá. A somatória é fácil de entender. Eu quero daqui até aqui. Beleza. Agora imagina que eu quisesse fazer uma soma, só que eu quero de números específicos. Eu vou circular os números que eu quero somar. Eu quero 5, eu quero 2 e eu quero esse 2 também. Beleza. E agora, professor, eu não posso mais colocar o intervalo, porque tem números no meio aqui, ó, eu não quero fazer a soma. Eu tenho que ser específico. Então, eu vou pegar aqui a minha função igual a soma, igual a soma. Aí eu vou colocar os meus itens específicos, no caso, primeiro endereço do primeiro número que eu quero, A1, ponto e vírgula, A3, ponto e vírgula, A4. Exatamente isso. O que eu fiz? Eu fiz intervalos definidos, tá? Eu defini quais itens que eu quero fazer a soma. Então, eu quero o A1, eu quero o A3, eu quero o A4. Então, eu ignoro os outros que eu não citei. E aqui eu vou ter um resultado exatamente que eu preciso. Tá bom? Então, é exatamente isso. Você pode utilizar funções ou fórmulas simples. Só que você tem que ter o domínio dos operadores, tá? Os operadores aqui, ó. Tanto os operadores quanto o domínio também das funções. Em uma outra oportunidade, quando nós estivermos estudando Excel de uma forma específica, a gente vai aprofundar bastante sobre essas funções e, inclusive, essas funções elas podem conversar entre si. Eu posso usar uma função dentro da outra, tá beleza? Então, finalizamos aqui a aula de Excel. Espero que tenha ficado tudo claro, tá bom? Em uma próxima oportunidade, vamos aprofundar bem mais, beleza?